Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 9.2. Você já sabe o que eu vou dizer, né? É aquela aula de revisão dos conteúdos, ou seja, nós vamos resgatar aí os principais conceitos e conteúdos trabalhados na aula passada. E por falar de conceitos trabalhados na aula passada, você se lembra sobre o que nós falávamos? Já está aqui, né? Você já sabe, movimento uniformemente variado, né? E vamos ver exatamente o que significa esse movimento uniformemente variado. Qual o significado disso? Vamos lá, pessoal. Manda na tela. O valor da aceleração do corpo, né, é dado por... Aí você vai ter o valor de aceleração, é o quanto que a velocidade está mudando, ou seja, é a sua variação da velocidade, dividida pelo intervalo de tempo decorrido, ok? Isto é, a sua aceleração, A, vai ser a velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Ou seja, é uma variação, né? Então, a aceleração é uma variação da velocidade. Então, você vai ter, para poder calcular aqui, ó, o valor de A vai ser ΔV dividido por ΔT, ou seja, o quanto que a velocidade mudou dividido pelo intervalo de tempo que ela vai precisar, né, para que aconteça essa mudança, ou seja, ΔV sobre ΔT, ok? Vamos nessa! Então aqui, ó, movimento uniformemente variado. Então, primeiro, ele tem a aceleração constante, por isso que ele é uniformemente variado, né? Ele é uniformemente variado porque o valor da aceleração não muda, é o mesmo. Essa aceleração constante é calculada quando eu pego o quanto que a minha velocidade está mudando, dividido pelo intervalo de tempo que ela está levando para mudar, né? E acelerado, eu digo que ele é acelerado quando o valor da minha aceleração tem o mesmo sinal que o da velocidade, e nesse caso a velocidade aumenta. Esse movimento uniformemente variado pode ser retardado se a minha velocidade e a minha aceleração eles tiverem sinais diferentes. E aí, nesse caso, a velocidade está diminuindo, ok? Essa velocidade que nós estamos falando é o módulo, né? É o módulo da velocidade. Então, olha só, eu vou colocar aqui, né? Aceleração, velocidade. Se aqui for positivo, ou aqui negativo e aqui negativo, vamos ter o quê? Um movimento acelerado. Nesses dois casos aqui, a minha aceleração, ela vai ser o quê? Ele é acelerado. Significa que a minha velocidade, vamos apagar aqui, em módulo, ela está aumentando, né? Cada vez mais em módulo ela está aumentando. Ah, professor, e se eu tiver a aceleração e velocidade, e aqui for mais, aqui é menos ou aqui é mais, aí ele vai ser o quê? Um movimento retardado. Por quê? Porque eles têm sinais diferentes. E nesse caso, o módulo da minha velocidade vai estar diminuindo, cada vez menos ali, né? O módulo da velocidade vai diminuindo. Ou seja, não é que o módulo de V seja negativo, é que a velocidade tomada em módulo, em cada instante, ela vai diminuindo, ok? E quando você tem um movimento, né, em que a velocidade está mudando, mas essa velocidade não está mudando, ela não está mudando a uma taxa constante, aí você não é um movimento uniformemente variado, né? Ele é movimento uniformemente variado no momento que você percebe que a cada intervalo de tempo, a velocidade muda a uma taxa constante. Agora, quando a velocidade muda, mas ela muda um valor no intervalo de tempo, aí outro intervalo de tempo ela muda um outro valor, aí no outro intervalo de tempo um outro valor, ou seja, muda quantidades diferentes. Aí você está falando, aqui ó, você está falando de movimento variado, onde ele tem aceleração, mas essa aceleração ela não é constante, ela é variável. Então, velocidade está mudando e a aceleração está mudando.
Quando é um movimento uniformemente variado, a velocidade está mudando, mas a aceleração é constante. Significa que a mudança da velocidade acontece a uma taxa constante, ok? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer. Mais do que isso, espero até que tenha acertado. Mas agora nós vamos descobrir se você acertou, fazendo a correção aí das questões no passo a passo. Vamos nessa. Primeira questão. Um móvel se movimenta sobre uma trajetória retilínea e tem velocidade em função do tempo indicado pelo quadro. Então, nesse quadro, olha que interessante, né? Nesse quadro, vamos olhar aqui, né? Nesse quadro, eu tenho um móvel que tem velocidade menos 2 no instante 0, que tem velocidade menos 6 no instante 1, que tem velocidade menos 10 no instante 2, velocidade menos 14 no instante 3, velocidade menos 18 no instante 4, e menos 22 no instante 5, e menos 26 no instante 6. O que você está percebendo? O que você pode deduzir, né? O que você pode concluir olhando para esses dados aqui? Aí você fala assim, bom, professor, a velocidade em todos os instantes, ela está negativa, né? Ela está negativa. Mas velocidade negativa só significa que esse móvel está se deslocando no sentido contrário ao orientado pela trajetória. Mas perceba que em módulo, a velocidade está aumentando, tá? Em módulo ela está aumentando. Lembre-se que o módulo de um número negativo é um número positivo, tá? Então, em módulo ela está aumentando. Mas o valor são todos eles negativos, tudo bem? Então, vamos lá, vamos responder a letra A. Letra A. O que está indicado, né? O que está indicado pelo termo retilíneo, né? Esse termo retilíneo, o que ele significa? Vamos lá. O termo retilíneo, que o móvel se movimenta sobre uma trajetória em linha reta. Então, quando ele se move numa linha reta, é uma trajetória retilínea. Tem velocidade em função do tempo indicado pelo quadro, né? E aí, o que significa o termo uniforme? Essa palavra uniforme para esse tipo de movimento, o que ele significa? Vamos analisar aqui. Para qualquer intervalo de tempo que pegarmos, temos a mesma variação de velocidade. Ou seja, ele tem uma aceleração e essa aceleração é constante, né? Então vamos analisar aqui, ó. Daqui para cá, a velocidade variou o quê? 4, né? Ela variou 4. No caso, menos 4, né? Daqui para cá, menos 4. Daqui para cá, menos 4. Daqui para cá, menos 4. E menos 4 e menos 4. Ou seja, ele vai no intervalo de menos 4. Para cada segundo que você for avançando no tempo. Então, como está sendo uma variação de velocidade igual entre eles, significa que sim, você tem um movimento que ele é uniformemente variado. Ele tem uma aceleração e essa aceleração é constante. Aí, olha só, de menos 2 a 6, temos uma variação de 4, né? Ou seja, o final, menos 6, o inicial, menos, aí menos 2, vai te dar menos 6 mais 2, vai te dar menos 4, ok? Então, de um para o outro, ele diminuiu, ou seja, reduziu para menos 4. Então, de menos 10 aqui a menos 14, a ideia é essa, né? Também menos 4, ele desceu 4. De menos 22 a menos 26, ele também desceu 4. Então, uma variação em módulo, né? Uma variação de velocidade que em módulo é 4, tá? Em módulo é uma variação dita como 4. Então, podemos dizer que a variação de velocidade é uniforme. Aí, professor, você pode estar se perguntando agora, né? Professor, e quando que não seria uniforme? Né? Em que circunstância seria apresentada uma tabela onde não é uniforme? Por exemplo, digamos que você fizesse uma subtração aqui, né? Pega o final menos o inicial.
menos 6 menos menos 2, aí dava menos 4. Aí vamos supor que agora, ao invés de ser menos 10, que aqui fosse menos 9, né? Aí menos 9 menos menos 6 já daria menos 3. Aí você fala, opa, aqui a velocidade variou menos 4 e aqui ela variou menos 3. Aí então a velocidade tem variações diferentes em intervalos de tempo iguais. Então, se ela tivesse variações diferentes, aí não seria um movimento uniformemente variado, seria um movimento variado, ok? Mas como foi notado aqui na tabela que ele variou velocidades, a mesma taxa de variação, então nesse caso sim, é uma variação de um movimento uniformemente variado. Vamos nessa. Questão 2. Leia a notícia a seguir. 13ª corrida de Jericos conta com o apoio do governo do estado, tá? Então, na próxima quinta-feira, 13, tem início a 13ª edição da Corrida Nacional de Jericos. A competição, que é considerada a Fórmula 1 da Amazônia, já faz parte do calendário estadual de eventos e conta com o apoio do governo do estado por meio da Superintendência do Esporte, da Cultura e do Lazer, SECEL, tá? Aí tem uma imagem aqui, né? Uma fotografia, uma imagem retirada aqui do portal do governo de Rondônia, ok? Mostrando a corrida de Jericos. Dá uma olhada, que bacana. Suponha que um jerico motorizado atingiu no asfalto uma velocidade de 72 km por hora e que quando entrou no trecho de lama e buracos com água para a competição, a velocidade reduziu para 54 km por hora no intervalo de tempo de 5 segundos. Calcule a aceleração escalar média do jerico, ok? Então vamos lá. Primeiro, você viu que as respostas aqui estão em metros por segundo ao quadrado, né? E então, como elas estão em metros por segundo ao quadrado, você tem que prestar atenção no seguinte: as suas velocidades estão em quilômetro por hora e o tempo está em segundos. Então, inicialmente, vai pegar cada velocidade dessa e transformar para metros por segundo, tá? Esse é o primeiro passo. Então, transformar de quilômetro por hora em metro por segundo é só dividir por 3,6. Então, 72 km por hora para 3,6 vai te dar quanto? 20. 20 o quê? 20 metros por segundo. Faz a mesma coisa com a outra velocidade. 54 km por hora. Divide para 3,6. 15. 15 o quê? 15 metros por segundo. E aí você vai ter as velocidades agora compatível com a unidade. Como a desaceleração escalar do jerico vai ser dada por essa equação. Variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Quando eu coloco variação, eu tenho que tomar cuidado, tá? Variação, eu tenho que tomar cuidado. Não é eu pegar, eu vou ter dois valores. Eu vou ter o 20 e vou ter o 15. E eu quero uma variação. Aí algumas pessoas podem falar assim, a variação, vou pegar o maior menos o menor. Não, não tem isso. Não existe isso aí, maior menos menor. Qual que é o critério? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, como a velocidade inicial era 72 km por hora, que convertendo virou 20 metros por segundo, ela é a inicial. 20 é o inicial, ok. 54 km por hora, que convertendo virou 15 metros por segundo, esse aqui vai ser o quê? Vai ser o final. E logo a minha variação de velocidade vai ser a velocidade final menos inicial. Logo vai ser a subtração deles aqui, ó. Vamos nessa. Então vai ficar assim, ó. Velocidade final menos inicial, né? Final menos inicial. Final é quem? 15. Inicial é quem? 20. Então você vai ter 15 menos 20. E o tempo? Quanto tempo se passou? Um intervalo de tempo de 5 segundos. 15 menos 20 vai te dar menos 5, tá? Aí menos 5 dividido para 5 vai te dar o quê? Uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Aí você fala assim, por que, professor? Menos 1. Ué, para analisar a notícia, né? Ele estava a 72 km por hora.
Passou 5 segundos, se passaram 5 segundos, ele foi para 54 km por hora. Não foi uma redução de velocidade? Sim, né? Então, se reduziu a velocidade, não é de se espantar, né? Não gera espanto que o valor, que o sinal da aceleração seja um sinal negativo. Naturalmente, ele desacelerou, né? E aí ele desacelerou ali, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo a velocidade reduziu 1 metro por segundo. Vamos nessa. Então, olha lá. E aí, em módulo, né? Olha o módulo aqui, ó. Em módulo, 1 metro por segundo ao quadrado. Lembre-se que o módulo, essas duas barrinhas aqui, ó. O módulo de um número negativo é um número positivo, tá bom? Então tá aí a resposta, 1 metro por segundo ao quadrado. Questão 3. Um jogador de futebol, durante um lance na grande área, chuta a bola para o gol. E esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo. O goleiro avista a bola e consegue pará-la através do recuo dos braços em 0,4 segundos. Determine a aceleração da bola ao ser parada pelo goleiro. Então vamos às palavras-chave aí, né? Vamos às palavras-chave aí, olha só. Presta atenção no detalhe, né? Chuta a bola, né? E alcança a velocidade 22 metros por segundo. Então o que você vai imaginar? Ele chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo. Essa é o quê? Uma velocidade inicial. O goleiro avista a bola e ele vai agarrar, ele vai tentar parar a bola. Quando ele vai tentar parar a bola, vai acontecer um impacto, né? Um impacto, uma intensidade. E nesse impacto e nessa intensidade, ele vai ter o recuo dos braços e até que ela consiga realmente ser parada, é um intervalo de tempo aí de 0,4 segundos. Aí olha só aqui, ó. E no final ela vai ser parada. Ser parada. Então qual que é a velocidade final? Se ela foi parada, está em repouso, velocidade 0, ok? Então tem valores que não vão aparecer na forma de número, mas aparece como termos, né? O corpo no final foi parado. Então qual é a velocidade no final dele? É 0. Ou igual como se eu falasse, um corpo sai do repouso. Se ele saiu do repouso, a velocidade inicial dele seria 0. Então vamos lá. A desaceleração vai ser dada pela equação A é igual a ΔV sobre ΔT. Velocidade final dele, como ele foi parado, é 0. E quanto foi a velocidade inicial após o chute? Após o chute, ele saiu com 22. Então foi 0, que é a velocidade final, menos 22, que é a velocidade inicial. Quanto tempo levou, né, a desaceleração? Levou 0,4 segundos, ou seja, 4 décimos de segundo. Aí você vai ter menos 22 dividido para 0,4, obtendo assim menos 55 metros por segundo ao quadrado. Tá? Em módulo, isso aqui vai te dar o quê? O módulo de um número negativo é um número positivo. Então, em módulo, você vai ter aí a letra D, 55 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Vamos nessa. Decolando para o futuro. Questão 4. Eram os instantes finais do segundo bloco de treino classificatório para o GP da Hungria. Felipe Massa tinha o terceiro melhor tempo, mas decidiu abrir uma volta rápida, tentando melhorar, buscando o acerto ideal para o Q3. A parte decisiva da sessão, a luta pelo pole position. Percorria a pequena reta entre as curvas 3 e 4 da pista de Hungaroring. A pronúncia está estranha, né? Mas é o que está aqui. E começava a reduzir quase 360 km por hora para 270 km por hora, quando apagou. Com os pés cravados tanto no freio como no acelerador, não viu o volante para a esquerda. Não virou o volante para a esquerda, passando por uma faixa de grama, retornando para a pista e percorreu a área de escape até bater de frente na barreira de pneus. Atônito, o autódromo assistiu às cenas sem entender a falta de reação do piloto. O mistério só foi desfeito pelas imagens da câmera on-board. Uma peça atingiu o flanco esquerdo do capacete, fazendo com que o ferrarista perdesse os sentidos. Olha lá.
né? Então, de fato, ele foi atingido e ele perdeu os sentidos. Ali, ó. Ok? Aqui, e olha aqui como ficou. Como informado no texto e considerando aproximações feitas, marque a opção cujo gráfico melhor representa a velocidade do veículo do Felipe Massa em função do tempo. Então, vamos analisar aqui, né? Em letra A, temos uma velocidade constante. Em B, uma velocidade que aumenta linearmente. Em C, uma velocidade que reduz linearmente. Em D, uma velocidade que aumenta linearmente em duas etapas. E em E, uma velocidade que decresce exponencialmente. Então vamos lá. Como a velocidade diminuiu de 360 para 270, nós temos uma velocidade que vai se aproximar com uma reta decrescente, né? Equivalendo aqui à letra C. Já que ele vai acionando os freios e é uma desaceleração constante, vai ser condizente com o gráfico da letra C. Ou seja, uma reta com inclinação negativa, uma reta decrescente. Ok, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.